Olá, queridos alunos e alunas. Começar mais uma aula de geografia do primeiro ano. Agora eu vou falar sobre a formação do mundo capitalista. Vou falar sobre o renascimento comercial e urbano e o crescimento das cidades. A formação do mundo capitalista se estabeleceu lá no final, tá, do sistema feudalismo. Tá? Quando houve a decadência do sistema feudal, começou-se o sistema capitalista. Então, vou explanar sobre essa formação desse mundo capitalista. Esse sistema capitalista se estabeleceu primeiro lá na Europa, depois se estendeu para o resto do mundo. O modo de produção capitalista ele estruturou-se a partir do desenvolvimento do comércio, da indústria, dos transportes e das comunicações. O comércio, tá, começou, tá, nos mercados. Com a decadência do sistema feudal, do feudalismo, as pessoas começaram a migrar da zona rural para a zona urbana. Lá no sistema feudal, as pessoas viviam, tá? A população era genuinamente rural, elas viviam mais na zona rural. Lá, com a decadência desse sistema, do sistema feudal, do feudalismo, as pessoas começaram a migrar para os centros urbanos, tá? Para as cidades. Então, houve o desenvolvimento do comércio, tá? Nos mercados, tá? Então, o desenvolvimento do capitalismo se deu a partir da comercialização de produtos, tá? Das especiarias, tá? Nos mercados. E também, a partir dos mercados, que surgiu as primeiras cidades, os primeiros centros urbanos, lá na Europa. Também a partir do surgimento da indústria, tá? Nas cidades surgiu as primeiras indústrias, tá? Que foram aquelas indústrias têxteis, tá? Que é a fabricação de tecidos, tá? Também dos transportes, o transporte ele era utilizado tanto para transportar pessoas quanto para transportar produtos para serem comercializados nesses mercados. E das comunicações. O renascimento comercial e urbano, tá? E lá no período feudal, a população, tá? Já recapitulando o que eu havia falado, a população habitava nas áreas rurais, tá? Tinha uma classe, tá? Dominante, que era importante, tá? Na manutenção desse sistema do feudalismo, do sistema feudal, que era o senhor feudal. O senhor feudal, ele era o dono das terras, tá? Onde os servos trabalhavam. Os servos eram uma classe trabalhadora e eles que produziam, tá, nas terras dos senhores feudais. Tudo que era produzido no feudo era dividido, tá? A maior parte daquela produção era destinada ao senhor feudal e os servos só ficavam com uma pequena parte da produção para a sua subsistência, a sua sobrevivência. Então, naquela época, tá, havia o comércio de bens que não eram produzidos nos feudos, como o exemplo do sal, do vinho e metais. Esse comércio era feito com a utilização de moedas e também com o chamado, tá, da prática de escambo, que era a utilização de dinheiro, tá, que era a venda de produtos em troca de moedas. Já esse sistema de escambo era a troca de produtos, tá, a troca de mercadorias. Os mercadores faziam esse sistema de troca também. Lá no sistema feudal, tá, o poder era descentralizado. Já havia,
tá? Os reis, a figura do rei. Só que esse rei, ele não tinha ou tinha pouca influência nos feudos, tá? Tinha pouca influência com o senhor feudal. Então, esses senhores feudais é que exerciam controle sobre seus domínios. Eles exerciam o controle das suas terras. Então, eles que determinavam tudo nas suas terras, lá naquele feudo. Então, por isso que o poder ele era descentralizado. O rei ele não detinha de todo o poder. Já a partir do século XIII, começaram a ser definidas as fronteiras nacionais na Europa Ocidental. Então, houve o fortalecimento do poder dos reis. O rei ele ficou com o poder, tá, mais centralizado. Houve a delimitação dos territórios e a consolidação de organizações políticas centralizadas sob a forma de estados nacionais. Trouxe o exemplo aqui de estados nacionais para vocês de Portugal, França, Inglaterra e Espanha. Então, esses estados nacionais, tá, foram que mais se desenvolveram lá na Europa Ocidental. Então, a partir do século XIII é que houve, tá, a centralização do poder nas mãos dos reis. Tivemos também as inovações tecnológicas na agricultura. Trouxe para vocês o invento tecnológico daquela época, que é a charoa. A charoa ela era usada para arar a terra. Esse instrumento ele era conduzido por um animal, ia arando a terra, tá? E com isso, tá? Com essas inovações, com essa inovação, levaram à ampliação das áreas cultivadas e o aumento da produtividade, possibilitando a produção de excedentes que passaram a ser comercializados. Então, houve uma maior produção, tá? Então, essa produção passou a ser comercializada a partir da criação dessas inovações tecnológicas. Então, é exemplo de cidades, tá? Que faziam esse tipo de comércio, que comercializavam, tá? É as cidades da Península Itálica, como a Veneza, Genova e Pisa, que se mantiveram como ativos centros urbanos durante a Idade Média. Graças ao comércio com o Oriente, o que eles comercializavam? A seda, que é um tipo de tecido, as especiarias, como o cravo da Índia, a canela, o pimenta do reino, os metais preciosos, tá? Então, são considerados, alguns temperos naquela época eram considerados especiarias. Por quê? Porque eram produtos, tá, de difícil acesso e quem tinha acesso a esses produtos é quem tinha o maior poder aquisitivo, que eram as pessoas ricas, mais abastadas, tá? As classes dominantes da população. O crescimento das cidades se deu a partir do desenvolvimento do comércio entre os séculos 13 e 15, né? Impulsionou o crescimento de diversas cidades, muitas das quais formadas durante o Império Romano, né? As localidades onde se realizavam as feiras, tá? Que eram os mercados, tá? Na Idade Média, serviam por sua vez de polos de atração e deram origem a muitos centros urbanos. Então, a partir das feiras e dos mercados, é que se originou os centros urbanos, as cidades. Como esses mercadores, esses feirantes, eles iam comercializar seus produtos nessas feiras e nesses mercados e foram permanecendo nesses lugares, foram ficando nesses lugares. Então, a partir daí surgiu as primeiras cidades europeias. E também surgiu nas cidades, em expansão, houve a formação de um novo grupo social, que é a burguesia. Esse novo grupo social eram os burgueses, tá? Os burgueses, eles eram comerciantes, tá? Com os burgueses, o valor de venda passou a ser superior ao custo de produção. Então, esses burgueses estão com essa nova classe, tá? Surgiu, tá, a era do lucro, tá? Surgiu o lucro e o acúmulo de riquezas. Então, essas pessoas começaram a lucrar com suas vendas e acumular riquezas. Então, por isso que eram chamados de burgueses, tá? Foi uma nova classe social que surgiu nessa época.
E assim, tá, iniciou-se a primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo comercial ou mercantil. Comercial, porque esse sistema na época era baseado no comércio de produtos, e mercantil porque precisava-se de um mercado consumidor. E também nessa época, alguns países, alguns estados nacionais lançaram-se ao mar, com as navegações, tá? Com a invenção, tá? Das, do, do, da, dos, da navegação, tá? Essas das caravelas, perdão, com a invenção das caravelas, tá? Houve, tá? As navegações e a descoberta, tá? De novos territórios, tá? O domínio de novos territórios, em busca de metais preciosos, em busca de bens, tá? E fortalecer ainda mais os estados nacionais, enriquecer ainda mais esses estados. Aí vocês já sabem, né? O restante da história, que muitos territórios eles foram colônias de outros territórios, tá? Também quando com as navegações possibilitou esse intercâmbio de produtos e a comercialização também de produtos. Então, foi muito bom estar com vocês, tá? Essa foi a primeira aula, tá? Do assunto de geografia. É a segunda aula, mas o assunto mesmo da geografia do primeiro ano essa é a primeira aula, tá? A primeira aula. Aquela outra aula foi mais uma aula introdutória, para vocês saberem o que é a ciência geográfica, o que a geografia estuda, qual o objeto de estudo da ciência geográfica. Mais uma aula introdutória. Daqui são as referências, tá? Que eu utilizei, o livro didático de vocês, tá? Que é utilizado na escola. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima.